para trazer uma mensagem que o Senhor falou no meu coração quando eu cheguei aqui hoje. A pastora falou agora, que eu vim com uma palavra, o Espírito Santo colocou outra no meu coração, está em Gênesis 37. Acontece isso, amados. Às vezes a gente se programa, pede a Deus, ora. Já aconteceu isso várias vezes comigo. E hoje foi uma delas. Quando eu cheguei aqui, quando eu dobrei meu joelho ali, o Senhor falou comigo sobre isso aqui que a gente vai ler. Gênesis 37. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim, versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. Só isso, irmãos. Pode se assentar. Querido Deus, soberano Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Senhor, eu sou grata a Ti, Senhor, pelo privilégio de Te servir, de fazer a Tua obra. É sempre uma honra ministrar a Tua palavra, é sempre uma alegria estar na Sua casa, Pai. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Senhor, para contemplar a beleza do Senhor, a Tua formosura, Pai. Obrigada, Jesus, por essa noite, por todos que aqui estão. Senhor, abençoa, meu Pai, as nossas vidas, que nós possamos, meu Senhor, sair daqui, Pai, diferente como nós entramos. Fortalece os corações, Senhor. Cura as feridas, meu Senhor, e completa a boa obra que o Senhor tem falado em cada vida, Deus. Estou aqui como instrumento, não tenho nada de mim, Senhor, mas eu tenho a Tua presença, a Tua palavra, que o Senhor me use aqui nessa hora para a edificação da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Joga por terra todas as barreiras, todo impedimento. Fala conosco, é a nossa oração, o nosso pedido, o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor falou comigo assim: sonhos tem que ficar entre você e Deus, e mais ninguém. Aí eu entendi, né, a palavra. Os seus sonhos, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem falado de projetos, de propósitos, de visão, tem que ficar entre você e o Senhor, irmãos. Porque há um tempo determinado de se revelar, de Deus fazer. Mas até isso acontecer, a gente tem anseio, a gente acha que todo mundo ama, que todo mundo está feliz com a nossa vitória. A gente acha que todo mundo vai ficar alegre com os projetos que Deus tem na nossa vida. Mas isso não é verdade. A verdade é que começando da sua casa, começa a ter levantes, começa a ter problemas, começa a ter perseguições, começam a ter várias situações para que aquilo não se cumpra, irmãos. Isso é bíblico, a gente vê isso na vida de José, a gente vê isso na vida de Davi, mas aqui eu quero deixar para você bem assim, no seu coração hoje. Eu sei que tem pessoas aqui, vocês que estão aqui hoje, inclusive eu, nós temos sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração, coisas que Ele tem falado a seu respeito, de algo que Ele tem, sabe, uma visão de algo que Ele tem para a sua vida. E às vezes a gente vai na nossa emoção, no nosso amor, conta para os filhos, conta para o cônjuge, conta para os irmãos, conta para todo mundo, irmãos. E o Senhor está falando, não é o momento ainda de você contar. Guarda no coração, guarda no seu coração. Maria, irmãos, a mãe de Jesus ali, né, que foi usada para gerar o Filho de Deus, ela guardava todas as coisas no coração. A palavra não diz que Maria saía dizendo as suas emoções, que Maria saía contando seus medos, suas incertezas. Não, a palavra, se você ler em vários momentos da vida de Maria, está escrito assim: e Maria guardava todas essas coisas no coração. Tem horas que a gente tem que guardar no nosso coração. E José aprendeu isso de uma maneira difícil, irmão, doída. Ele falou para os irmãos: eu tive um sonho. E no meu sonho é o seguinte: a gente estava todo mundo no campo. José vai ali na maior inocência, irmãos. Ele não foi soberbo. Tem pessoas que pregam achando que José foi soberbo, mas pelo caráter de José, eu digo para você que ele não foi soberbo. Pela estrutura de vida que ele tinha com Deus e com os pais ali, eu te digo, ele foi inocente. Ele foi um jovem querendo contar o que aconteceu, e ele diz assim:
A gente estava dando nossos moles no meio do campo, todo feliz. Eu imagino José, todo empolgado, todo mundo reunido, família, aquela coisa que a gente imagina legal, né? E ele pega e fala assim: olha, o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ou seja, a gente estava tudo no mesmo lugar, era um campo, era lindo, eu imagino José contando, José, sabe, vislumbrando tudo que Deus mostrou para ele, e agora ele passando isso para os irmãos. Era lindo, mas aí o meu molho estava em pé. E sabe o que aconteceu? Ele contando, não é empolgação, viu? Imagina que eu sou José agora. Sabe o que aconteceu? Vocês estavam ao meu redor, todo mundo com o molho também em pé. Mas aí ele falou, os seus molhos se inclinavam para o meu molho. Quando ele fala isso, irmãos, os irmãos dele falam assim: tu, pois, vai reinar sobre nós? José nem, eu creio que José nem acabou de explicar o negócio. Irmãos, tem horas que você vai contar seus sonhos, aquilo que Deus colocou no seu coração, você nem terminou de falar, as pessoas já estão criticando, já estão botando empecilho, já estão botando barreira, já estão falando que não vai dar por causa disso, por causa daquilo. Por isso que eu te digo nessa noite, guarda no seu coração o que Deus tem falado com você. Não conta para ninguém. Deixa o tempo, deixa as coisas acontecerem, deixa Deus, né, ir fazendo, como disse aqui, né, o melhor é depois, o final é melhor que o início. O início é dureza, irmãos. No início ninguém acredita nos projetos, só acredita quem é homem de fé, e dizem que você é louco. É louco, é louca. É isso aí que nós somos taxados, mas nós, na verdade, nós temos fé naquele que falou, naquele que disse alguma coisa a nosso respeito. Porque, irmãos, eu tenho certeza, quando Deus coloca um sonho no meu coração, um projeto, alguma coisa, eu sei quando é meu, eu sei quando é do Senhor. A gente sabe, a gente consegue ter um discernimento, porque tem coisas que não poderiam ser do nosso coração, porque elas são muito improváveis, elas são muito fora da realidade que a gente imaginou para a nossa vida. De repente vem um sonho, de repente vem um projeto, de repente vem uma visão. É Deus, irmãos, porque o Senhor não está vendo agora isso aqui que você vê, o Senhor está vendo lá na frente, onde Ele já te projetou para estar. Deus projetou você para estar em algum lugar, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, e o Senhor não está te vendo aqui, como eu e você, nós estamos nos vendo, Ele já está te vendo lá, aonde Ele projetou. Será que você consegue contemplar isso? Eu consigo, irmãos, consigo entender os projetos do Senhor nesse caso. Diz assim a Bíblia que os irmãos falaram: olha, você vai reinar sobre nós, você vai ter domínio sobre nós. Eles começaram a ficar muito bravos, eles já tinham raiva, né? Eles já tinham inveja, porque, irmãos, quem faz a diferença, ele chama a atenção para o ódio daqueles que não querem fazer. Pode olhar, se você tem uma roda de amigos ou familiares ou irmãos em Cristo também, quando você se levanta para fazer, quem não quer fazer se levanta para você parar de fazer o que Deus mandou. Entendeu? Vou repetir. Quando você está no meio e você se levanta para fazer alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração, alguma coisa espiritual, tá, irmãos? Você se levantou. Aqueles que estão ao seu redor que não querem fazer, ao invés de ficarem quietos, eles vão fazer de tudo para atrapalhar aquilo que você começou a fazer em prol do reino de Deus. Isso que é fogo, irmãos. Isso que é difícil. Porque se cada um ficasse no seu quadrado ali quietinho, mas não, além de não querer fazer, ainda quer impedir você de fazer. Mas glória a Deus que quem nos chamou foi o Senhor, né? Como a gente cantou aqui. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir, sobre a morte triunfou. Ele falou que você pode ir, irmãos, ninguém vai impedir. Se ele falou que você vai, se ele falou que você... Se ele disse para José que isso aqui ia acontecer, ninguém impedir. Podia jogar José onde fosse, irmãos. Podia haver perseguição que fosse. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai fazer na sua vida, ninguém vai impedir. Pode atrapalhar, porque os irmãos tentaram atrapalhar. Pode atrapalhar, pode prejudicar de alguma forma, pode retardar o negócio, atrasar, mas impedir, ninguém vai impedir, irmãos. Só se você parar, só se você falar, eu não quero, só se você falar, eu não vou prosseguir.
prosseguir, mas se você acreditar, irmãos, até o fim, Deus vai fazer na sua vida. Eu costumo dizer assim, quem tem que confiar sou eu. Quem tem que acreditar sou eu. Nas minhas visões, nos meus projetos que Deus tem para mim. Nos seus, quem tem que acreditar é você. Se todo mundo não acredita, você tem que acreditar. Você tem que confiar. Então José, irmãos, ele conta isso, então ele levanta mais raiva ainda daqueles que já tinham meio que um ciúme, uma inveja, uma rixa ali com ele. Levanta a ira dos irmãos. Mas ele não aprendeu de primeiro. Ele aprendeu de forma doída. Porque aí ele ainda fala que teve outro sonho. Por que ele não ficou calado? É isso, irmãos. Deus dá pra gente. Deus dá sinais de que é para você se calar. Não sei se você já sentiu isso, mas eu já. Deus dá sinais, não fala mais nada. Já falou até aqui, chega. Agora guarda no seu coração. Deus te dá sinais. Mas José foi lá e falou de novo. Irmão, se você perceber ao seu lado, ao seu redor, seja em qual ambiente você estiver, que aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida, ou tem feito na sua vida no hoje, tem sido motivo de inveja, motivo de mudança das pessoas com você, comece a se calar. Fica quieto, fica quieta. Vocês estão entendendo? Para de querer, sabe? Porque a gente quer mostrar, mas não é porque a gente quer aparecer que a gente está feliz. E a gente quer o quê? Vem compartilhar comigo. Vem festejar comigo. Não é assim, irmãos? Vamos ficar alegres juntos. Vamos, irmãos, Deus me trouxe uma lembrança aqui agora, rapidinho, de uma cena que eu assisti ontem, ou anteontem, não lembro. Tá passando de novo aquela série Jesus. Eu não lembro se eu vi ontem ou antes de ontem, mas eu vi um pedacinho, eu nem assisto todo porque não dá tempo. Mas eu vi aquele pedaço da palavra de Levi. E eu quero trazer para você que o Espírito Santo me trouxe a lembrança, a cena agora. E eu creio que Deus vai falar com alguém aqui. Irmãos, quando o Senhor chama Levi, Mateus, né? Vamos falar Mateus, vocês vão entender melhor. Quando Deus fala para Mateus, segue-me. Mateus, ele larga tudo e segue Jesus. E ele fala, vem que eu vou dar um banquete na minha casa, eu quero me alegrar com você. Vem todo mundo. E ele sai chamando todas as pessoas, discípulos. Vem fariseus, vem todo mundo, porque eu estou feliz com o que Deus fez na minha vida. Porque Deus me transformou, porque houve alguma mudança dentro de mim. Que ninguém sabe. Ninguém sabia como eu estava. Imagino isso. Você imagina ali Mateus, irmão, sentado ali na coletoria, ali, né, irmãos? E aí, ele está ali sentado, fazendo ali o que ele faz, cobrando impostos. De repente, Jesus fala, segue-me. Aquele homem levantou, irmãos, e seguiu Jesus. Aquele homem não pensou duas vezes. Sabe por quê? Porque Jesus não falou segue-me com ele naquele momento. Já havia um arder de Deus antes no coração dele. Já havia um trabalhar, já havia uma visão, já havia um propósito. Está entendendo? O que Deus faz na nossa vida hoje já aconteceu antes ali, um propósito, uma visão do Senhor para a nossa vida. E ele já tinha colocado no coração. Então naquela hora ardeu. É isso, é agora. Sabe? Aquilo que você sente às vezes, que você fica assim, meu Deus, eu estou inquieta para fazer tal coisa. Não é naquele momento que foi colocado no seu coração, não. Foi colocado há muito tempo atrás. Só que agora ardeu, que o Senhor falou, chegou a hora. Aleluia. Então Jesus, ele fala com Levi, com Mateus, levanta, me segue. E ele fala, vou te seguir, vou fazer uma festa. É esse ponto que eu quero que você entenda agora. Quando ele fala, entra na minha casa, vou dar um banquete, senta todo mundo à mesa. O que ele queria, irmãos? Duas coisas. Uma era, lógico, obviamente, honrar Jesus. Honrar Jesus, mestre, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Vou dar um banquete, vou fazer uma ceia. Vai ter o melhor para eu te oferecer. Primeira coisa. Mas também, irmãos, Mateus queria, né, convidar todos para compartilhar com ele daquele momento de alegria. Tanto que ele chama aquelas pessoas. Vai ver lá na Bíblia. E quando ele chama aquelas pessoas, e agora eu quero que você entenda essa parte especificamente, diz a palavra que estavam todos felizes ali dentro, Jesus estava lá na casa, mas os fariseus também estavam lá. E os fariseus começam a criticar aquela situação. Jesus está comendo com os pecadores, então ele não é profeta, ele não é nada, está entendendo? Então nem todos que estão na mesa com você, nem todos que estão no momento de comunhão com você, eles querem realmente o seu bem.
Eles querem realmente viver com você aquilo que Deus propôs para o seu coração. É isso que a gente tem que entender. Só que nós vamos lá e fazer o quê? Deixa eu te contar, olha, o Senhor falou isso comigo. O Senhor me mostrou que eu vou estar lá em tal lugar. O Senhor me mostrou a minha família, tal pessoa sendo resgatada. O Senhor me... Sabe, nós vamos contando, abrindo a boca, irmãos. Vai causando o que causou aqui no coração dos irmãos. Vai causando inveja, vai causando ciúme, vai causando o levante do inimigo, que o próprio Satanás, irmãos, inclina os corações da pessoa para o mal. A pessoa já é inclinada um pouco, mas ele vai lá e incentiva. Então a mensagem dessa noite, em suma, mas tem muita coisa para o Senhor falar, é: guarda o que Deus tem te falado como visão para a sua vida. Os projetos, os propósitos, guarda no coração, irmãos. Maria sabia que Jesus seria transpassado. Foi falado para ela, quando ela entra no templo, o bebezinho era ainda Jesus. Você lembra dessa passagem? Se não falha a minha memória, está em Lucas capítulo 2, por aí, está bem no início de Lucas. Ela está no templo com Jesus sendo bebê, irmãos. E ela ouve: esse menino vai ser transpassado. Ou seja, ele vai morrer por nós, enfim, todas as coisas boas. Ele é o Salvador, ele é o Messias, mas ouve também a parte ruim. E ela guarda no coração. Então, irmãos, guarda no seu coração. José, ele conta, causa isso. E aí ele, para piorar, ele continua contando. E também sonhou outro sonho, contou aos seus irmãos. Aí ele fala assim, versículo 9: eu ainda sonhei outro sonho. Meu Deus. Eis que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é esse que você sonhou? Porventura viremos eu, a sua mãe e seus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, olha só, guardava esse negócio no coração. Agora, entende uma coisa: por que os irmãos invejavam e o pai não? Porque o pai, irmãos, aquele pai em especial, tinha amor pela vida de José. Sabia o que Deus tinha na vida dele, que tinha, não sabia a intensidade. Então, sabe quem vai guardar no coração e quem vai te incentivar a chegar onde Deus falou? Quem te ama de verdade. Amém. E nessas horas, irmãos, eu tenho aprendido bastante com Deus sobre essas coisas especificamente. Nesses momentos de alegria ou de projeto do Senhor no seu coração, são os momentos que você vê quem realmente te apoia e quem realmente não quer que você chegue lá. Ou não faz questão, ou não é indiferente, ou às vezes atrapalha mesmo. Então, os irmãos, é chave isso aqui, ó, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. O seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos invejavam por quê? Por que eles não faziam igual? Por que eles não eram bons também? Por que eles não buscavam a Deus? Tem interesse em Deus. Mas não, irmãos, era mais fácil ser invejoso, querer o mal, do que ser parecido. Não é assim? Infelizmente, quando você vê, isso acontece mais quando você é levantado para alguma coisa aí na sua vida. Seja na sua área profissional, seja na sua área espiritual, dentro de uma igreja. Onde foi, irmãos? Quer ver uma coisa? Você é colega de trabalho, legal, e todo mundo no mesma faixa, no mesmo nível. Vai ser promovido para você ver o levante que é. Quem vai se revelar? Na igreja, você está ali de boa, todo mundo, de repente Deus derrama uma unção sobre a sua vida. Irmãos, eu tenho uma experiência, não sei se eu já contei aqui para vocês especificamente, mas eu vou contar por entre linhas, né, porque não dá para contar detalhes, mas quando eu fui consagrada a evangelista, que desceu o óleo sobre a minha cabeça, irmãos, eu congregava num lugar e a gente crê e imagina que todos que estão ao nosso redor são nossos amigos, nos amam e tem respeito e está feliz também com o que você está vivendo. E o Espírito Santo falou, irmãos, Deus falou lá com os meus líderes na época, e chegou o dia, teve um culto no domingo, e eu fui chamado para vir na frente. E quando eu fui chamado para vir na frente, irmãos, era um culto, domingo, como eu falei, estava todo mundo na igreja, naquela época, naquela congregação, estávamos todos lá, pessoas que a gente comia junto, irmãos, na mesa, estava junto
igreja que vivia na minha casa, alguém da igreja que comia comigo, alguém da igreja que era assim comigo, foi para o banheiro chorar, irmãos. Estou contando testemunho que eu vivi, é verdade, é real isso. Eu não sabia, eu estou de costas para a igreja, sendo ali, né, honrada por Deus, Deus fazendo ali a obra, né, o Espírito Santo trabalhando e tal. Quando acabou tudo, irmãos, que eu vi a pessoa chorando, nem imaginava, eu estava feliz, né, chorando, porque eu fui ungida. Era uma pessoa amiga, pessoa que eu contava minhas coisas, contava projetos, irmãos, contava visões, contava sonhos, compartilhava a mesa. Daqui a pouco, irmãos, a pessoa falou assim: por que ela foi ungida e eu não? Não, sem brincadeira, irmãos. Foi traumático e foi uma experiência incrível ao mesmo tempo. Porque naquele dia eu pude entender algo. Que nem todos que você acha que são seus amigos, que estão aqui com você, né, andando com você, realmente, lá no fundo do coração, querem a sua alegria, querem a sua vitória. Eu vivi isso. E aí, eu estava super feliz, né, cheia da presença de Deus, alegre, Deus cumprindo mais uma promessa. Irmão, eu fiquei tão triste naquela hora. Deu uma tristeza, mas não a tristeza pelo que, a tristeza de saber que uma pessoa que eu confiei durante tantos anos não estava realmente feliz com as minhas vitórias. Você entende o que eu estou falando? Então é isso, é isso. E por que Deus permite a gente viver isso? E o negócio era tão, né, digamos assim, latente, era tão que não deu para disfarçar e esperar chegar em casa e chorar em casa. Chorou na igreja mesmo, para Deus mostrar, irmãos, que estava dentro. Foi horrível. Foi um comentário na igreja durante muito tempo. Foi feio. E aí acabou, né? Continuou ali, passou de amizade, continuou o relacionamento ali de igreja. Porque a gente continuou na mesma igreja por muito tempo, né? Mas a mesa junto, nunca mais, irmãos. Acabou, não tem como. Você sabe como é um Judas na sua vida? Não tem como. Então, José foi exatamente isso. Ele estava feliz, ao invés dos irmãos que eram irmãos, nasceram ali junto, estavam na mesma casa, aprenderam com o mesmo pai, cuidavam das ovelhas ali, estavam ali, ceavam junto, sentavam numa mesa, ceavam. Eles não ficaram felizes, muito pelo contrário, a Bíblia diz: seus irmãos, pois, o invejavam. Mas o pai guardava o negócio no coração. Eu quero dizer para você, tem pessoas que vão guardar assim no coração. Tem pessoas que vão falar: que legal, que bênção, que bom que Deus fez isso na sua vida. Mas são raros. A maioria vai sentir ciúme, vai sentir inveja. No reino espiritual acaba atrapalhando. Então o conselho para você hoje é: fale menos. Fale menos sobre sonhos e projetos. Fale menos, irmãos. E aí, continuando aqui, porque eu quero que você entenda, não é para você sair daqui com medo. É para você sair daqui entendendo que projetos e sonhos de Deus sobre a sua vida, ninguém vai impedir. Pode ter inveja, pode ter levante, pode ter briga, pode tentar enterrar o seu sonho, pode tentar te vender, pode tentar fazer o que for, irmãos. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Vai acontecer. Ninguém vai impedir. Essa tem que ser a nossa... Obrigada, Jesus. Se firma nisso e vai até o fim, irmãos. É assim. Porque tem horas que é difícil. E aí, olha que diz aqui, né? Guardava José. Porém, seu pai guardava esse negócio no coração. E aí a Bíblia vai dizer que os irmãos começaram a tramar, a conspirar. E aí você conhece a história. Não vou falar detalhadamente tudo, porque o que o Senhor quer dar ênfase hoje é isso. Mas aí eles pegam, eles tramam matar José, irmãos. Eles não queriam somente vender. O primeiro momento a raiva era tanta que eles queriam dar sumiço, dar cabo. Tipo, eu quero que ele desapareça da minha vida. Olha o tamanho do ódio, irmãos. Olha o tamanho do inimigo ali trabalhando naqueles corações. Nunca deixe subir esse sentimento ao seu coração. Se você vê alguém prosperar, se você vê alguém ser abençoado, né? Bata a palma,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podia tramar, tramaram. Podia cumprir, cumpriram. Eles foram, irmãos, nas últimas consequências. Eles só não mataram porque um dos irmãos caiu em si e falou: que loucura que nós estamos fazendo. Isso, Deus, né, lógico, para guardar José, trabalhou ali naquela situação. Que loucura que nós estamos fazendo. Não, a gente não pode matar ele. Mas então o que a gente vai fazer? Porque, irmãos, tem hora que o inimigo, ele levanta de tal forma que ele não consegue mais, digamos assim, como que o inimigo que eu falo às pessoas, né, que invejam e tal. E agora, como é que eu vou retroceder nessa situação? Como é que eu vou desfazer o que eu já fiz? Não é isso? Às vezes as pessoas tramam contra a gente assim, irmãos, e o negócio ficou tão feio que a pessoa fala: como é que eu vou desfazer agora? Ele já sabe quem eu sou, né? Tipo, José já sabia, eles jogaram ele na cova. Aí eles têm a brilhante ideia, né, irmãos? Que eles acham que de alguma forma eles iam se safar daquela história ali. Aí eles falam: vamos vender ele. E eles vendem ele, irmãos, para o Egito. Só que olha que tremendo aqui. Só um versículo que diz aqui, irmãos, que eles vendem. Aqui não é. Só um versículo que diz aqui, irmãos. No capítulo 39, versículo 2, diz assim: o Senhor estava com José e foi varão próspero. No Egito ele era escravo. No Egito ele não era conhecido. No Egito ele não era mais o filhinho do papai. No Egito ele não tinha mais a proteção da família. Mas Deus estava com José. Louvado seja Deus, glória a Deus. Irmãos, aonde a gente for, se Deus estiver conosco, outra coisa que Deus tem falado muito ao meu espírito. Às vezes tem pessoas que querem estar em palácios, em lugares altos, mas Deus não vai estar lá, irmãos. Eu estava meditando sobre isso hoje, ontem e hoje. Daniel foi para dentro da cova, mas Deus entrou com ele. Está entendendo? Então não adianta, é onde Deus estiver que é segurança para nós. Se Deus estava com José lá no Egito, louvado seja Deus. Era segurança, era proteção, era livramento, era prosperidade. Onde José tocava a mão era abençoado. Ele era estranho, ele não era conhecido, mas aonde ele se propunha a fazer, aonde ele era convocado a trabalhar, o negócio prosperava. Irmãos, assim será a nossa vida. Em nome de Jesus. Aonde você botar o seu pé tem que prosperar. Aonde você colocar a sua mão tem que ser abençoado. Porque não importa quem está aplaudindo, importa se Deus está com você. Então, capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor estava com José e foi varão próspero. O Senhor estava com José. Mas pastor, ele era o que lá? Escravo. Como assim? Mas não vale a pena ser escravo e o Senhor está com você? Claro que vale, irmãos. Vale a pena ser o que for se Deus estiver conosco. Ali ele foi crescendo, ali ele foi se desenvolvendo. Ali Deus foi honrando ele, mostrando que ele tinha habilidades para aquilo ali, na casa de Potifar. E aí você conhece a história, houve mais um levante que o inimigo não dizia. A mulher, vem se oferecer, vem a tentação. Ele vence a tentação, mas mesmo assim ele vai para a prisão. Olha que história, irmão. José, vou te dizer, viu? É perseverança pura. Ele não desistiu de Deus, ele não ficou murmurando. Claro que ele deve ter ficado muitas vezes, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Mas ele era muito firmado na rocha para desistir, irmãos. A gente tem que ser muito firmado na rocha, muito firmado em Deus, para entender quando esses momentos vêm na nossa vida. Porque senão, muitas pessoas saem do foco daquilo que Deus tem, no momento da luta, da perseguição, da tribulação, seja o que for. E a palavra diz que José, a mulher de Potifar, dá em cima dele. Ele não quer nada com ela, porque ele é um homem de Deus. Um homem de Deus foge da aparência do mal. Uma mulher de Deus também. Então ele foge da aparência do mal e fala: não posso, não quero. Eu não quero e eu não posso. Louvado seja Deus. Só que aí, irmãos, vem a consequência. O inimigo, ele sempre vai tentar virar a situação para você parecer culpado das coisas.
pessoas tentam fazer você ser culpado de uma coisa que você não é. A gente vive isso, irmão, sempre. Vira e mexe na nossa vida, alguma situação acontece, você está inocente, mas aí sempre tem um infeliz para fazer você parecer culpado de uma coisa que você não é. Foi isso que aconteceu. Ela fez, a mulher era miserável, a mulher era, né, tudo de ruim, mas ela fez parecer que ela era santa e ele era um miserável pecador. De tal forma que ele foi parar na prisão. Ele foi prejudicado, irmãos. Mas olha, guarda uma coisa no seu coração. Quem te defende é o Senhor. Ele é a nossa bandeira, irmãos. Ele é o nosso galardão. Ele é o que vê todas as coisas. Pode ser momentos da sua vida que você seja prejudicado. Pode ser momentos da sua vida que pareça que, sabe, não vai dar certo. Mas Ele é o seu guardião, irmãos. Nosso Deus, Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos está conosco, não é isso? Louvado seja Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a palavra diz que lá na prisão, José é usado por Deus. Irmãos, aonde você for, Deus vai te usar. Porque, é claro, tem uns que escondem, né, os talentos. Tem uns que falam assim, eu não quero ser usado não vou nem falar quem eu sou. Já viu irmão? Já ouviu algum irmão falar assim para você? Eu fui em tal igreja e eu nem falei quem eu sou assim. Perguntaram se eu fazia alguma coisa, eu falei, não. Não acontece isso, irmãos? Que é fugir do que Deus te deu, não pode. No sentido de, entendeu? De você pode falar, lógico, se a pessoa te pergunta, você precisa chegar lá, oi, eu sou um pastor tal, não, oi, eu sou diaconisa tal, eu sou evangelista tal, missionário tal, não, mas se a pessoa te pergunta, irmão, você faz alguma coisa na obra de Deus, pela misericórdia, tal, aí você fala, irmãos, Deus te deu talentos, Deus deu para mim, Deus deu para nós. Então José, irmãos, lá na prisão, ele vai e interpreta o sonho dos presos. Tremendo. Ele interpreta o sonho do padeiro, do copeiro. Ele se deixa ser usado. Ele podia ter ficado calado. Ele não tinha obrigação de fazer isso. Ele estava preso, mas ele faz o quê? Eu sou um homem de Deus. Deus vai me falar e eu vou revelar. E aí ele revela, você já sabe, que ele fala, né, você vai voltar para o seu carro e você vai ser morto. Misericórdia, né, irmãos? Quem ouve a coisa boa ficou feliz. Quem não ouve quer matar José também, né? Vou te pegar, você vai ver. E aí, irmãos, ele fala, olha, você, copeiro, vai ser restituído ao seu cargo. Mas deixa eu te falar, quando você chegar lá, não esquece de mim, não. Está escrito aqui, né? Lembra-te de mim quando te for bem. Quando você for restituído lá no seu cargo de copeiro, José falando com o copeiro que estava na prisão injustamente. Quando você for restituído lá no seu cargo, se lembra de mim. Usa comigo de beneficência. Fala lá com o faraó sobre mim. Que eu estou aqui injustamente, nesse sentido, né? Mas, irmãos, o copeiro não lembrou de José. Sabe por quê? Ele não foi ruim, não, irmãos. Às vezes a gente fala, até eu já preguei uma mensagem uma vez falando que as pessoas se esquecem de nós. É verdade, elas se esquecem. Elas se esquecem, isso não está errado, está aqui, está na Bíblia. Mas, às vezes, não tem gente que é por maldade, mas tem horas que não é, porque Deus não quer ainda. Não é o tempo. O Senhor não vai te colocar em lugar nenhum precipitadamente. Porque se Ele te coloca, Ele te mata. Se Ele te coloca, os projetos não são cumpridos como tem que ser. Há um mover ao nosso redor, irmãos. Há um mover de Deus. Há um mover espiritual. Há um mover de peças, de pessoas. Para o Senhor colocar você ou fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você entende isso? É muito tremendo. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 41, já estou quase encerrando. Gênesis capítulo 41, versículo 1 diz: e aconteceu que no fim de 2 anos inteiros, 2 anos inteiros, irmãos, Faraó sonhou e estava em pé junto ao rio. E aí Faraó tem aquele sonho,
quando Deus quer falar, é assim, irmãos. E aí o copeiro fala, 2 anos inteiros, viu? Então, quando eu estava lá na prisão, tinha um homem lá preso. Ele estava preso injustamente. Ele não era do nosso povo. E aí ele revelou, e aí ele começa a contar para o faraó. E faraó, irmãos, manda chamar José. Enfim, resumindo para chegar na onde o Senhor quer falar. José chega na presença de faraó. E quando ele chega na presença de faraó, irmãos, era tudo que Deus queria fazer na vida dele. Tudo que aconteceu foi uma preparação para aquele momento. Agora, José interpreta os sonhos de faraó, ele é usado por Deus. Ele é usado por Deus, irmãos. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor usar a sua boca, usar suas mãos, usar a sua voz. Deixa Deus te usar. Quando Deus me libertar totalmente. Quando Deus me capacitar totalmente. Quando Deus me fortalecer das minhas tristezas. Aí eu vou deixar Ele me usar. Não, irmãos, é hoje. Deixe o Senhor te usar onde você for colocado. Chamou para aconselhar, vai lá e aconselha. Você tem a palavra de Deus. Chamou para orar, põe a mão e ora. Você tem a unção dos santos. Chamou para cantar, canta, irmãos, porque o seu louvor vai subir aos céus, vai quebrar as cadeias. Para disso. E a palavra diz, irmãos, que José interpreta o sonho. E quando ele interpreta o sonho, fica tudo muito claro. E Faraó fala assim, versículo 38, capítulo 41. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois Faraó falou para José. Primeiro ele fala com todo mundo: olha, presta atenção. Será que a gente vai achar um varão como esse aqui, que tem o Espírito de Deus? Olha aí, em outras palavras, diferenciado, com estratégia. Ele deu estratégia para o Faraó, né? Ele deu estratégia. Com visão. Aí ele olha agora para José. Agora ele fala com José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. É muito tremendo isso. Somente no trono eu serei maior que tu. Falou mais: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó pega o anel de honra e coloca no dedo de José. Deus tem honra, irmãos. Deus tem mudança, Deus tem nova estação. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está pedindo para o Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem te revelado de sonhos. Não sei quais são as visões que Deus tem te dado. Eu sei o que Ele fala comigo. Mas Deus hoje diz assim para mim e para você: guarda o seu coração, porque aonde eu falei que você vai chegar, você vai chegar. Guarda o coração. A palavra diz que ele fala: olha, toma o anel. E agora, a partir daquele momento, José entende. Talvez nem entenda tanto ainda, né? Porque eu acho que ele ainda estava processando tudo que estava acontecendo. Imagina a gente no lugar de José. Jesus, não é possível. Está acontecendo isso mesmo, por isso que você está acordando. Porque foi tão difícil chegar lá, irmãos. Não é fácil chegar onde Deus falou que nós vamos chegar. É um caminho árduo, tá? É um caminho difícil, é um caminho de luta, é um caminho de perseguição, é um caminho de muita inveja, é um caminho de barreiras, mas é um caminho de vitória. É um caminho de segurança na presença do Senhor. E sabe qual é a segurança que a gente tem? Se manter firme e íntegro a Ele. Aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as coisas. Quem me chamou de filho foi o Criador. Não foi isso que elas cantaram?
Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou? Foi Ele quem me chamou. De novo, irmão, já cantando, né? Foi Ele quem te chamou. Foi Ele que te deu a visão. Foi Ele que botou o sonho no seu coração. Foi Ele que deu o projeto que você às vezes não entende. Tem horas que eu falo, Senhor, é do meu coração isso aqui, Jesus? Aí o Senhor fala assim, não sou eu. Mas Jesus é tão improvável, Senhor. Vou dar todas as condições. Deus fala, irmãos, você ora. Você ora pelo que Ele colocou no seu coração. Ele fala, vou colocar as pessoas. O Senhor fala assim, irmãos, vou colocar as pessoas certas no seu caminho. A cada momento que você for vivendo, eu vou colocar pessoas, conexões. Pessoas que vão te ajudar a cumprir esse propósito que eu coloquei na sua vida, no seu coração. Não conta com quem está do seu lado hoje, irmãos. Espere em Deus. Todas as vezes que eu gravo uma live, você que assiste e acompanha, são coisas que o Espírito Santo fala no meu coração. E esses dias eu gravei uma live falando sobre conexões. Foi rápida, 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio. As conexões, os relacionamentos, é Deus quem apresenta pra gente. Às vezes a gente acha que o meio que você está vivendo agora, nesse momento, não estou falando de igreja, tá? Tipo assim, a igreja aqui, quadradinho, não. Eu estou falando da sua vida, em geral. O meio dos seus amigos, dos seus vizinhos, do seu trabalho, isso você tem que ampliar, largar as tendas, tá? Senão a gente pensa só em uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, Deus vai usar A, B, C para mim. Não, Ele não vai usar essas pessoas nisso. Lembra que eu falei que os irmãos de José, a gente falou que está escrito na Bíblia? Esses irmãos, eles tinham inveja de José. Deus não vai usar quem você está pensando. Deus vai te apresentar pessoas novas. Deus vai te dar novas conexões. E cada conexão dessa, no tempo certo, vai ser alguém que vai te impulsionar para viver o que Deus falou com você. E eu não estou falando disso para você sair buscando quem vai te ajudar a chegar em algum lugar. Não faça isso, irmãos. Mas se liga, fica atento a quem Deus está te apresentando, a quem o Senhor está colocando ao seu redor, a sua vida. Porque essas pessoas, elas vão ser usadas de alguma forma para te conectar com aquilo que o Senhor falou lá atrás. Porque, irmãos, para chegar em algum lugar, a gente só precisa que o Senhor nos leve. Mas Deus sempre conta e usa pessoas que estão ao nosso redor para isso. Então Deus, Ele vai usar pessoas na sua vida, no seu círculo ali, que você vai conhecendo. Amém? Você vai entender isso, irmãos. Quando Deus te apresentar algumas pessoas, você vai entender. Faz parte da conexão de Deus. Você vai discernir na hora. Não é todo mundo, viu? Cuidado com os laços, pelo amor de Deus. Você vai discernir na hora. Faz parte da conexão, faz parte do propósito. E são pessoas, irmãos, que elas vão passar pela sua vida. Elas não vão ficar. Algumas até ficam, né? Mas são pessoas que elas só entraram, sabe aquela coisa assim, eu cheguei aqui só para impulsionar. Deus enviou para perto de você. Então não fica triste se Deus tirar depois. Porque eu tenho uma dificuldade imensa, melhorei bastante. Mas com essas tiradas que Deus tem, sabe? Coloquem, às vezes tem conexões, quando eu falo de conexões, tá? De repente está ali, de repente não está, eu falo, Jesus, misericórdia. Depois eu entendo, mas demora. Então a gente tem que se desapegar, irmãos. Porque se a gente não desapegar, o negócio fica difícil. Porque às vezes aparece, parece que é uma bênção, e depois vai embora, aí você fala, Jesus. Mas aí o Senhor fala assim, mas foi só para esse propósito. Ai, tá bom, Senhor. E aí o próprio Deus dá conforto para o nosso coração. A gente não fica desesperado. Entendeu, irmãos? Tem que entender isso. Isso é muito importante. Então José, nesses anos que ele viveu ali, até chegar neste dia onde Faraó tira o
processo. Mas agora, ele estava pronto. E quantas pessoas o Senhor conectou ele nesse momento, nesses anos? Conectou com o Potifar, que foi um canal de bênção. Está entendendo? Isso que eu estou dizendo. Ele vai conectando com pessoas que vão ser canais de bênção para você em algum momento. Depois desconecta. Conectou com o copeiro na prisão. Momento de dor, conectou. Às vezes, no momento de dor, alguém conectado com a gente. E aí você fala, Jesus, estou passando por uma luta. E aí a gente se conecta com alguém, né? De conexão de relacionamento, de amizade, de momento ali. E daqui a pouco esqueceu de mim. Está entendendo? O copeiro esqueceu de mim. Como Deus me conectou, mas esqueceu de mim. Mas no tempo certo ele me lembrou. Não é isso, irmãos. É sobre isso. É sobre você esconder no coração e esperar o tempo certo. Porque aquele que prometeu, né? Ele é fiel para cumprir. Tudo aquilo que Deus falou na sua vida, todos os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração, que é de Deus, que veio do Senhor, não tem como não ser cumprido. Por mais que ele seja uma loucura na sua mente hoje, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, irmão. Descansa. Descansa o seu coração. Ah, muita coisa eu não vou aguentar. Se você não aguentar, você vai perder a bênção. Você tem que aguentar, irmãos. Tem que perseverar. Vai até o fim confiando em Deus. Ah, mas é muita luta e tal. Tem horas que é difícil, irmãos. É difícil. É difícil para você, é difícil para mim. É difícil para todo mundo. Mas lembra de Jesus, né? Ajuda, me fortalece. Jesus, o Senhor falou comigo, então eu vou continuar conectado nisso aí. E você consegue, irmãos. Você fica firme. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou estar orando nessa hora. Quero que você coloque diante do Senhor aí no seu coração. Né? Tem que ser isso, irmãos. Você colocar no seu coração qual é o projeto, a visão que Deus já te deu. Aquilo que Deus já falou com você. Você fala, Jesus, é tão difícil eu até acreditar nisso, porque o negócio é tão impossível. Foi Deus, irmãos. Se foi Deus, coloca diante dele agora, confia. Fala, Senhor, faz o que te apraz. Eu estou aqui, Senhor, continue acreditando. E Deus vai trabalhar, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pelas suas promessas. Obrigado, Senhor, pela visão que dado, meu Pai. Às vezes ali um sonho, Senhor. Meu Pai amado, Pai querido, continua nos fortalecendo, porque sem ti nós nada podemos, Senhor. Continua nos dando discernimento espiritual, Pai, para que nós possamos nos calar quando for o momento de calar, Senhor. Meu Deus, que nós possamos guardar no nosso coração quando for o momento de guardar, Senhor. Meu Deus amado, meus queridos, joga por terra todos os levantes. Ó Pai, toda inveja, todo ciúme, Senhor, tudo aquilo que não foi o Senhor que pôs no coração, Jesus. Pai, joga por terra em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, nos blindar, blinda nosso coração, a nossa mente, meu Senhor. Que nós possamos estar edificados em Ti, firmes, firmados, meu Pai. Constantes, abundantes, esperando com paciência no Senhor, Pai. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, Deus. Abençoa cada vida aqui, cada propósito, cada projeto. Continua conectando, continua, Senhor, fazendo aquilo que Te apraz em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos, Senhor. Joga por terra, Senhor,